Olá, meus amigos. É mais uma vez um prazer enorme poder falar sobre a doutrina espírita, sobre a bendita doutrina espírita, que é luz, que é amor e que é caridade. Nós hoje vamos falar sobre laços familiares. Mas antes, para que entendamos o contexto maior, nós vamos lembrar da questão de número 775 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual seria a consequência do relaxamento dos laços familiares. Recebe como resposta o recrudescimento, o aumento do egoísmo. Na questão 785, Kardec pergunta aos seres de luz o que impede a nossa evolução. Que nesse momento Kardec já sabia que somos nós os construtores de nossa evolução, de nossa iluminação. Recebe como resposta que o orgulho e o egoísmo eram as duas mazelas espirituais que impediam a nossa evolução. Nós vamos depois, no mesmo Livro dos Espíritos, nossa primeira obra, e vamos ver que nas questões de número 913 a 917, o egoísmo é tratado. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, nos itens 11 e 12, um deles mensagem de Emmanuel, o outro de Pascal, nos lembram que o egoísmo é o impedimento para a regeneração da Terra, para que a gente tenha bastante ideia do grande mal que é o egoísmo. Na questão 913, eu queria focalizar exatamente essa. Dentre os vícios, qual se pode se considerar mais radical? Respondem os espíritos. Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal, ele neutraliza todas as qualidades. Então vejamos bem o tamanho desse mal que todos ainda carregamos em nós, o egoísmo. Mesmo aquelas qualidades que já possuímos são neutralizadas, perdem o seu valor por conta do egoísmo. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Devíamos escrever isso, ter isso muito bem registrado. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, de todos os males, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Diminuir o egoísmo dentro de nós nos aproxima da felicidade. E que experiências temos como encarnados que nos possibilitam o egoísmo? Nós sabemos que viemos inúmeras vezes aqui, que pela nossa incapacidade de amar a tudo e a todos viremos tantas outras vezes, sempre com o objetivo de diminuir orgulho e egoísmo, como anunciado na questão 785. Aqui focalizando com uma perspectiva maior, focalizando o egoísmo, que experiências na Terra teríamos para conseguir combater esse mal que ainda carregamos dentro de nós. Certamente a experiência mais forte, a mais rica, é a experiência dos laços familiares. Grande parte dos problemas que vivemos na rua ou em casa estão vinculados a questões familiares mal resolvidas. Muitos desajustes nas famílias
são decorrentes do egoísmo. Quando as pessoas não conseguem pensar no outro, quando as pessoas somente pensam em atender às próprias necessidades. O relacionamento familiar nos obriga a fazer um pouco diferente, por mais que resistamos. Nós começamos a pensar no outro, a ter cuidado, a ter afeto, a ter respeito por essas pessoas que hoje dividem a terra conosco. Quando nós identificamos a necessidade de ser gentis, caridosos e compassivos, nos enchemos de gratidão, nos enchemos de compaixão. Nós vamos, então, nos deslocando do nosso eu muito inflado normalmente e começamos a externar o divino que dorme no nosso íntimo sobre camadas de orgulho e egoísmo. Quando eu começo a externar o divino, eu me aproximo das leis divinas, me aproximo de Deus, me aproximo assim da felicidade real. Todos nós estamos fadados à plenitude para a qual fomos criados. Que nos tornemos, então, estudiosos de nós mesmos, interessados em nos libertar do mal que há dentro de nós, ir diluindo o egoísmo no nosso tempo, no nosso ritmo, de maneira sábia, porque essa diminuição do egoísmo nos vai trazer a alegria de viver, bondade e uma maior humanidade no pensar e no agir. Grande parte desses problemas vão então se diluindo, porque quando agimos assim, o amor brota em nosso íntimo, muitas vezes sem nos darmos conta. Isso acontece quando começamos a ver os familiares sob uma nova perspectiva e os tratamos da mesma maneira como gostaríamos de ser tratados. José Carlos de Luca, um grande escritor espírita, um grande palestrante, nos fala dessa situação do amor que vence o egoísmo, o orgulho, a indiferença, a competição. Conta ele um caso real, quando sua mãe, Dona Manuela, já muito velhinha, estava no hospital, num CTI, em processo de desencarne. Ele conseguia vê-la rapidamente pela manhã e pela tarde. Muitas vezes ela estava inconsciente, algumas não. E, para sua surpresa, uma dessas vezes em que ela não estava inconsciente, ao vê-lo, ela retirou o respirador e lhe pediu: meu filho, compre peras portuguesas. E ele achou aquilo tão surpreendente, não é? Chegou a pensar que talvez os remédios lhe trouxessem alguma confusão mental. Mas ela repetiu: meu filho, me traga peras portuguesas e faça mais. Quando as encontrar, aperte cada uma delas para ter certeza que estão macias e me traga. Ele saiu dali numa dúvida danada, mas essa recomendação, inclusive de apertar as peras para saber se estavam macias, fez com que ele se esforçasse. Foi a alguns mercados, peras duras, até que numa mercearia pequena encontrou as peras portuguesas encomendadas por Dona Manuela, macias ao se apertar. No próximo momento em que pôde entrar no CTI, ele colocou um paletó. No lado interno do paletó, ele levou as peras. Entrou,
ela sentiu sua presença, abriu os olhos. Ele conversou algumas coisas, pensando que não ia tocar no assunto, que talvez ela tivesse esquecido, mas Dona Manuela, depois de um tempo, retira de novo o respirador e pergunta: você me trouxe, meu filho, as peras portuguesas? E ele, entre surpreso e animado, tira de dentro do seu paletó as peras. Ela pede que coloque nas mãos dela e, apertando, sente que estão macias, abre um sorriso. Diante dessa cena, ele se emociona e pergunta: mas mãe, você não se alimenta há dias. Você não pode receber nada sólido. Por que essa vontade pelas peras portuguesas macias? Ela lhe diz calmamente: é que seu pai, que está em casa, adora peras portuguesas. E com os problemas de gengiva que está enfrentando, elas precisam ser muito macias. Ao sair daqui, por favor, entregue essas peras a ele. Poucas horas depois, Dona Manuela partia para o mundo espiritual, deixando para os filhos, como para cada um de nós, a lição, o testemunho desse amor de duas almas que, vivendo no mundo de provas e expiações por mais de 50 anos, superaram os seus egos e firmaram uma amizade, um amor profundo que muitas vezes nós custamos a entender. O Espiritismo tem uma contribuição valiosa para oferecer ao assunto. Conquanto todas as religiões reconheçam a imortalidade do espírito, todas elas reconhecem que a morte é apenas do corpo físico. Apenas a doutrina espírita tem como um dos seus postulados o princípio de que esse mesmo espírito tem diversas experiências para atingir a perfeição. Diversas não é bem o termo, inúmeras experiências na carne, até que chegue à perfeição relativa das criaturas. Fomos criados simples e ignorantes. Um dia todos nós chegaremos à angelitude, à perfeição relativa das criaturas. O que nos faz completar esse caminho é aproveitar as encarnações para cultivar em nós as virtudes que ainda não foram cultivadas. Na Terra, um aluno não tem condições de conquistar o diploma universitário em apenas um ano. É preciso, para isso, uma experiência de muitos anos. A criança começa a estudar aos 3, aos 5 anos, depois são 13 anos de estudo para que ele possa entrar no curso superior. Depois serão mais 4 ou 5 anos de dedicação. Na escola do espírito, virtudes como coragem, paciência, alegria, compreensão, amor e acolhimento também não são adquiridas em apenas 70 ou 80 anos de existência. Nós, aliás, que já estamos perto dessa idade, conseguimos entender isso com muita clareza. Mesmo tendo vindo já inúmeras vezes trabalhar essas virtudes, mesmo já estando com idades avançadas, entendemos que ainda nos falta caminhar muito para ter essas virtudes de forma plena. Na universidade, quando o aluno é reprovado em alguma matéria, ele pode prosseguir os seus estudos e repetir aquelas matérias
naquelas em que ele foi retido, que foi reprovado. É de se perguntar, então, se Deus seria menos misericordioso do que os responsáveis pela educação. Deus sempre nos dá uma chance, Deus sempre mergulha cada um de nós no seu amor para que possamos continuar trabalhando o que ainda necessita ser trabalhado. E a união familiar é o alicerce da vida na Terra. É dela que nasce o amor, ela é a primeira escola moral de todas as criaturas. A atração que os laços familiares, de sangue ou não, impõem tem força capaz de promover a solidariedade, de incentivar em nós o bem-querer, de instaurar, pouco a pouco, luzes que antes estavam apagadas no nosso íntimo. São os laços morais dos seres humanos que prendem as almas pelo amor. Laços que a cada vez que voltamos ao mundo espiritual se ampliam imensamente. Conforme evoluímos, esses laços amorosos ganham um tamanho cada vez maior, já que um dia seremos capazes de amar a tudo e a todos. Quando chegarmos à perfeição relativa das criaturas, não faremos nenhuma diferença entre os filhos de Deus e a todos amaremos. Nesse momento, o sofrimento não nos chegará mais, porque não haverá mais necessidade dele. Estudando André Luiz, estudando a obra de André Luiz, especialmente o Nosso Lar, nós vamos ver que André Luiz, apesar de já adaptado ao mundo espiritual, ele sofre muito, ele tem muita ansiedade em voltar a ver a família que deixara na Terra. Ele tinha uma saudade, uma sensação também ruim de não estar mais controlando sua família, que trazia muito sofrimento a ele. E nós vamos dar uma olhada naqueles inúmeros mentores que atravessam toda a obra. Todos aqueles mentores também tiveram famílias. E em nenhum se vê um traço de saudade das suas últimas famílias, em nenhum se vê revolta, se vê vontade de controlar, porque, atingindo o nível que já tinham atingido, sua família era a família universal. Amavam a todos. Como, se eu amo toda a humanidade, eu vou sentir falta especial de 5 ou 6 pessoas. Além disso, aqueles mentores tinham certeza que um dia se reencontrariam com aqueles seres. Dessa maneira, a fim de que aprendamos ao longo das eras a nos dedicar ao verdadeiro amor, deveremos antes aprender a vivenciar o amor em suas expressões mais variadas, em pequeninos grupos aos quais chamamos famílias. Elas são verdadeiros laboratórios em que aprendemos a conviver com espíritos das mais diferentes inclinações, gostos e posturas ante a existência. Nós que temos vários filhos constatamos isso rapidamente. Foram criados no mesmo lar, estudaram na mesma escola, tiveram o mesmo lazer, e que diferenças enormes aparecem, principalmente a partir da adolescência. É essa diversidade rica que precisa ser acolhida por nós, porque é o primeiro treinamento para que acolhamos num futuro
a diversidade humana em toda a sua amplitude. Nós aprendemos a respeitar a individualidade, a personalidade, os posicionamentos diferentes. O lar é esse porto seguro onde precisamos sempre lembrar da necessidade de trabalharmos os bons sentimentos. Em determinado dia, Chico Xavier, já muito querido em Pedro Leopoldo, passou por um grupo de senhoras que comentavam o fato dele ser solteiro. Ele ouviu e elas foram se explicar. Ô Chico, a gente estava só falando bem de você. Falávamos que você merecia ter um lar, ter uma família, ter filhos, a quem se dedicar diretamente. Chico respondeu que estava apenas cumprindo a sua missão, as cumprimentou e continuou a caminhar para o trabalho. À noite, sozinho no quarto, aquela fala daquelas senhoras voltou à sua consciência. E Chico começou a pensar consigo mesmo que se sentia muitas vezes muito só, que se sentia muitas vezes frágil, vulnerável. Escreveu então uma carta ao seu grande amigo Manuel Quintão, dizendo que se sentia uma árvore ressecada, uma árvore que não dava frutos. Em seguida, ele fez sua oração, que fazia toda noite, e dormiu. Ao dormir, teve um sonho maravilhoso em que um ser de luz, provavelmente enviado por Emmanuel, lhe diz: Chico, pense num vidro de perfume fechado. Quem se beneficia do seu cheiro? Ninguém. Apenas o vidro onde ele está cerrado. Mas se você abre a tampa do vidro, muitos podem se beneficiar com aquele cheiro gostoso que se espalha no ar. Assim também você, Chico. Você é um perfume que não deve ficar trancado. Você é um perfume que precisa se espalhar. Diante desse sonho bondoso, desse recado bondoso, Chico acorda com outra disposição. Para nós outros, a necessidade ainda é de termos uma ligação restrita, que espíritos como Chico Xavier já não necessitavam. Nessa viagem divina de aprendizado, tendo partido da estação da simplicidade e tendo como norte a estação da angelitude, o espírito chegará sempre à luz. E é a família a primeira e mais rica oportunidade para desenvolvermos essas virtudes. Nessa viagem, cada alma, reencarnações afora, aprende a se sensibilizar, a portar-se, a agir e a reagir, a sofrer e a amar de uma forma extremamente cristã, vivenciando cada uma dessas relações em famílias formadas, segundo povos, etnias e comunidades extremamente variadas, para que possamos ter também uma variada gama de experiências. É desse modo no mundo que Deus nos mostra que para conseguir amar multidões inumeráveis é preciso começar a amar esses que dividem a encarnação mais próximos a nós. Porque, como nos avisou Jesus, ninguém pode ser fiel em grandes obras sem que tenha sido fiel em pequenas obras. A esses pequeninos grupos que chamamos família,
numa só existência. Temos inúmeras oportunidades, deparamos-nos sob o mesmo teto, com um verdadeiro laboratório que, lidando uns com os outros, aprendemos a nos relacionar com a humanidade. A família perfeita é sempre a nossa. Muitas vezes, quando somos crianças, adolescentes ou adultos imaturos, temos a impressão que a família que conhecemos de longe é uma família melhor que a nossa. Chegamos a fazer pensamentos, quem dera que aquela fosse a minha família. É apenas ilusão que a distância traz para nós. A família perfeita é a nossa família. É ela que, com a justiça e a bondade divinas, nos foi reservada. Lembrar sempre que Deus não erra, que Deus não improvisa. Junto a essa concepção de família, nós vamos lembrar de outras famílias com outras configurações. E para isso eu uso este livro muito especial chamado Desafios da Vida Familiar, de Raul Teixeira, psicografando o espírito a quem se deu o nome de Camilo. E aqui, Raul Teixeira nos lembra que a família é um grupo de pessoas que vive sob o mesmo teto, se amando, se acolhendo, caminhando juntos. Pouco importa a configuração deste grupo. Vou ler aqui apenas uma perguntinha. Esse livro traz muitas perguntas, algumas com respostas de textos longos, riquíssimos, mas eu vou ler apenas uma nesse momento. Diz assim: como é vista a adoção de crianças para a construção de uma família por parte de homossexuais masculinos ou femininos? Primeira frase. O pai criador vê sempre as intenções que inspiram as ações. Aí já foram lavadas todas as visões erradas e antigas sobre as pessoas, os fatos e a vida. Ali já foram tirados todos os preconceitos. O pai criador vê sempre as intenções que inspiram as ações. Assim, vale refletir que o amor que se dedica a uma criança, tornando a filha sentimental, independe da inclinação sexual adotada pelos pais ou pelas mães postiços. Então, não depende da orientação sexual de ninguém formar uma família onde são valorizadas essas virtudes e onde são treinados diariamente bons sentimentos. Ele diz assim, Raul Teixeira, continuando: os cuidados para atender uma criança, filha biológica ou adotiva, fazem com que casais, hétero ou homossexuais, alterem a rota de seus passos, enobrecendo o sentimento paternal ou maternal, ausentando-se do desassossego íntimo e passando a sintonizar com energias luminosas, acalmando o coração e o pensamento. Vamos repensar, vamos lembrar que quando o Espírito Camilo, psicografado por Raul Teixeira, nos fala sobre os cuidados para atender uma criança, primeiro, sendo filha biológica ou não, fazem com que casais hétero ou homossexuais alterem a rota de seus passos. Então, não importa se a criança é filha biológica ou adotiva, não importa se o casal é hétero ou homossexual. O fato de ter uma criança sob os seus cuidados
vai trazendo uma nova forma de viver, uma nova forma de sentir, uma nova forma de agir. São valores de grande significação que vão chegando a cada um de nós para que superemos as lutas da própria alma. Os relacionamentos e a saúde perfeitos nos aguardam no futuro. Não tenhamos nenhuma ilusão. A saúde, o casamento perfeito, nós vamos encontrar nos mundos regenerados, nos mundos celestes, aos quais teremos acesso quando mais evoluídos, quando mais cristãos. Como é que nós poderíamos imaginar que dois seres imperfeitos, já que todos na Terra somos imperfeitos, como poderíamos imaginar que lógica haveria em dois seres imperfeitos se juntarem e terem um relacionamento perfeito? Não é lógico, não é? Então a gente sabe agora que é imperfeito, que o ser que divide a vida conosco também é imperfeito, e mudamos o nosso ponto de vista, sendo amigáveis, acolhedores, sendo esses seres capazes de viver o verdadeiro amor, que é um amor que não é egoísta, que não pede nada em troca, que não cobra. E aqui eu volto ao livro do Raul Teixeira, quando ele, na pergunta 42, faz essa interrogação. Por que casais que brigam muito entre si vivem juntos até o final da vida? Podem ser influências espirituais? É uma mensagem grande, eu vou ler só o primeiro parágrafo. Encontram-se na Terra reencarnados, espíritos ligados por afinidades profundas, de essências, mas que se estranham nas superficialidades, em nonadas, chegando a produzir terríveis tempestades de pequenos copos d'água. Então, a nossa imaturidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho são capazes, muitas vezes, de destruir ou de tornar muito negativo um relacionamento, apesar de profundos sentimentos, por conta, como ele diz, de nonadas, por conta de besteiras do dia a dia, quando fazemos tempestades em copos d'água. Nós agora vamos agir diferente, vamos ter mais consciência. Um casal joga sempre algum tipo de jogo. Há casais que jogam tênis, há casais que jogam frescobol, mas todos, sem exceção, muitas vezes de forma inconsciente, jogam um desses jogos. Qual a diferença? No frescobol, a gente vê aquelas pessoas na praia, em clubes, cada um com uma raquete e uma bolinha. Nada os separa. A vontade, o movimento é de jogar a bolinha para o seu parceiro o mais suave possível, para que ele possa rebatê-la também de forma suave, porque o objetivo do jogo é que ninguém deixe a bola cair. Diferentemente acontece no tênis. No tênis há uma rede que separa os dois.
E cada um ali com a sua raquete procura formas, procura um jeito de jogar a bola de forma mais possível, mais violenta, inclusive para o outro, porque no tênis o objetivo é que o outro deixe a bola cair. Que jogo estamos jogando com essa pessoa que hoje divide a encarnação conosco? Vamos deixar o tênis de lado e vamos começar a jogar o frescobol. Para finalizar, eu vou pedir licença para ler uma receita que José Carlos de Lucas nos traz, comentando: na farmácia do Evangelho, o maior terapeuta familiar que o nosso mundo conheceu deixou prescrita a seguinte receita: cápsulas de paciência, tomá-las de hora em hora. Drágeas de aceitação, ingeri-las preferencialmente quando for contrariado. Tintura de perdão, tomar assim que se sentir ofendido. Injeção de fé, para os dias de desespero. Pomada de respeito, passá-la 3 vezes ao dia. Eis a receita. O médico é Jesus. Nós somos os pacientes e o lar é o laboratório, onde o sentimento do amor vai desabrochando pouco a pouco. Que bondade divina é essa? Que justiça, que sabedoria é essa divina que traz a cada um de nós, a cada encarnação, essa grande experiência, a experiência de estarmos nos nossos lares com esse grupo restrito, mais uma vez lembrando, tendo a configuração que tiver, para podermos treinar um amor que um dia naturalmente sentiremos por toda a humanidade. É preciso aproveitar essa grande oportunidade. É preciso entender que aquela pessoa especial que divide a encarnação conosco é normalmente o nosso maior tesouro. Se temos que conviver com as imperfeições dela, ela também convive com as nossas imperfeições. E apenas o nosso amadurecimento espiritual, apenas a nossa dulcificação vai tornar esse convívio o que precisa ser. Esse treino maravilhoso para começarmos a sentir, para começarmos a alimentar virtudes que dormem no nosso íntimo e que serão aos poucos trazidas à superfície para que sejam vividas de forma natural. Assim, Deus nos dá todas essas experiências na sua bondade, porque Deus quer que todos os seus filhos progridam, porque Deus não deixa nenhum de seus filhos de lado. Nenhuma ovelha se perderá. Todas elas serão encontradas no momento certo para que possam trilhar novas rotas, rotas que vão se dulcificando, que vão se melhorando, se harmonizando com as leis divinas, e dessa forma a esperança, a fé, a caridade vão encontrando ninho no nosso íntimo. Que possamos aproveitar
todas essas experiências, todos esses laços familiares, sabendo de sua importância. A família é a primeira escola moral de cada um de nós a cada vez que chegamos na Terra. Vamos nos olhar com esse olhar de quem sabe que estão ali naquele lugar os seus grandes amores, os primeiros degraus da escala evolutiva. Que possamos, cheios de gratidão a Deus, ter um novo entendimento, conservar esse conhecimento no dia a dia para fazermos realmente do nosso lar o porto seguro que toda alma em evolução precisa ter. Não é difícil, é apenas necessário se concentrar. Joana de Ângeles, mentora querida, nos lembra que a cada vez que a gente vem à Terra, nós viemos sempre. O planejamento é sempre para o bem, para a nossa evolução. Mais uma vez, caídos, banhados na carne, muitas vezes afogados nela, esquecemos o que viemos fazer e nos distraímos. Vamos agora procurar nos concentrar na nossa tarefa, que é ampliar a nossa capacidade de amar. E que a primeira ferramenta para esse trabalho extenso é a família na qual fomos plantados. É preciso florescer no lugar em que fomos plantados. E florescer nesse tema é amansar as nossas paixões, aumentar a nossa capacidade de acolher os diferentes e seguir felizes, seguir consolados, porque sabemos que é Deus que traça todos os nossos caminhos, que eles sempre nos levam e nos levarão a um lugar melhor. Que Jesus abençoe a todos os nossos lares, a todas as nossas famílias e que sigamos concentrados no que viemos fazer. Muito obrigada. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos
necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.